Questão aí de processo de habilitação. Os rótulos de risco, o que é isso, rapaz? Rótulo de risco. Já explico, tá? Os rótulos de risco são usados nos veículos destinados ao transporte de quê? Cargas indivisíveis, cargas perecíveis, perecível é que estraga, tá? É um alimento, alguma coisa que estraga. Produtos perigosos ou produtos artesanais, que vem de artesanato. O que vocês acham? Os veículos de transporte de produtos perigosos, essa aqui é a resposta, eles precisam do rótulo de risco, que é uma identificação que vem nesse formato aqui, ó. Ela tem cores diversas, tá? Tem amarelo, tem branco, tem vermelho, tem verde, tem cores diversas. Ali dentro tem uma numeração, costuma vir um símbolozinho identificando qual é o produto. Isso aqui chama-se rótulo de risco. E esses veículos precisam também de uma outra sinalização, que ela é no formato retangular, que chama-se painel de segurança. Painel de segurança. Esse aqui é na cor laranja. Ele é obrigatório atrás, dos lados e na frente do veículo de transporte de produtos perigosos. Então guarde, hein? Produtos perigosos. Isso aí você vê no trânsito. O tempo todo você está andando, você está vendo. Esses veículos que transportam produtos perigosos, transporta combustível mesmo. Direto você vê no posto de combustível esses caminhões encostados lá, abastecendo o tanque do posto de combustíveis, né? Você vai ver que ele tem tanto o rótulo de risco, que é essa sinalização nesse formato aqui, quanto o painel de segurança, que é essa sinalização nesse formato aqui. Questãozinha sobre direção defensiva. Sobre o comportamento subesterçante, pode-se afirmar que... Aí fica muito difícil para você responder essa questão se você não souber o que significa subesterçante. Isso é um nome dado a um comportamento do veículo quando em situação de frenagem ou aceleração. Existem dois tipos. Existe o movimento ou comportamento subesterçante e existe o movimento ou comportamento sobresterçante. Existem os dois. Esse de cima aqui, isso aqui é um N, tá, gente? Ficou feio assim, mas é um N de nariz. Esse de cima aqui, o sub, presta atenção porque a diferença está só no início, tá? Sobre e sub. Subesterçante é quando o peso ou a massa do veículo vai para trás, para o eixo traseiro, roda traseira. Sobreesterçante é quando o peso ou a massa vão para o eixo dianteiro. Eu acho que com isso já dá para a gente responder essa pergunta, né? O comportamento subesterçante, o peso vai para trás. Então está dizendo aqui, o peso do veículo é transferido para a sua dianteira. Não. Dianteira se fosse sobreesterçante. O peso do veículo é transferido para a sua traseira. Essa é a resposta. Letra C e D, é só para encher linguiça mesmo. É uma matériazinha chata, um trechozinho chato da parte de direção defensiva, mas precisa saber, tá? E só para fins de orientação, para você saber como é que isso acontece, imagina que o peso do veículo indo para trás é quando o veículo está em aceleração. Acelerou, sobrecarrega o eixo traseiro. Quando freia, sobrecarrega o eixo dianteiro. Beleza? Mais um aí de infrações e penalidades. O uso indevido do pisca-alerta. Sabe o que é pisca-alerta, né? Quando fica as 4 luzes ali da seta piscando simultaneamente. Caso de acidente, o veículo quebrou, a galera usa bem isso, né? E também da luz baixa e alta. Luz baixa e alta de forma intermitente é quando o cara fica piscando o farol, né? Quando ele puxa a alavanquinha, ela fica alta. Quando ele solta, ela fica baixa. Ele fica assim, ó, piscando. Quando você usa esse sinal de luz baixa e alta de forma intermitente para avisar de um perigo na via, problema nenhum. Tá ok, tá certinho. Mas o problema é que tem muita gente fazendo isso para avisar de fiscalização, polícia. Aí é uso indevido, tá? Aí entra aqui, ó, uso indevido. E aí, meu amigo, tanto o pisca-alerta quanto esse piscar ali, o farol ali, né, luz alta e baixa, de forma indevida, é infração de trânsito, tá? E aí, como é que eu vou saber se é leve, média, grave ou gravíssima? Entra naquele macete que eu ensinei. Você vai analisar o risco, se ele é alto ou baixo, e vai analisar
a questão da segurança e da vida. Ligou o pisca-alerta de forma indevida, ou então avisou lá que tem polícia. Qual o risco disso? Ah, professor, se tiver um risco vai ser baixo, né? Porque às vezes é um bandido que está lá, eu estou sinalizando para ele e avisando que tem polícia. É um risco baixo, não chega a ser um risco alto, porque não é garantido que vai ser um bandido. A maioria das vezes eu vou sinalizar e a gente de bem, cidadão. É uma infração porque eu não posso fazer essa piscada de farol aí, né? Outro caso, o pisca-alerta. Às vezes o cara estacionou em local que ele sabe que não pode, está errado, mas liga o pisca-alerta achando que vai justificar. Não justifica, tá? Não justifica. Se estacionar em local proibido e ligar o pisca-alerta, você vai tomar 2 multas. Uma porque estacionou em local proibido e outra porque está usando o pisca-alerta de forma indevida. Beleza? Qual o risco disso? Não tem risco. Então, meu amigo, se o risco é baixo e não agride a segurança ou a vida, porque nenhum dos dois aqui está agredindo a segurança ou a vida, não é infração grave nem gravíssima, tá? Se for risco alto ou agredir a segurança ou a vida, aí sim, opa, isso é grave ou é gravíssimo, mas não é. Então a gente vai ficar entre leve e média. Aí é chutar, né? Vai chutar, mas vai chutar entre duas, tem 50% de chance de acertar. Nesse caso aqui é média, tá? Anota aí. E aí, tá gostando da aula? Eu sou o professor Ronaldo Cardoso e tenho o caminho das pedras para você chegar à sua aprovação da forma mais suave possível. Se você fizer exatamente o que eu te pedi, eu garanto que você passa. Clique aqui no primeiro link da descrição e vem ser aprovado com a gente. Direção defensiva é equipamento do veículo capaz de diminuir o impacto do corpo do ocupante contra o próprio veículo, em caso de colisão. Que equipamento é esse, hein? Seria um paraquedas, um airbag, um sistema de suspensão ou uma almofada? O que vocês acham? Equipamento do veículo. Você já viu veículo ter almofada como equipamento? Não. Tem gente que até carrega almofada dentro do carro, mas não é equipamento do veículo. É a pessoa que quis carregar a almofada ali. Não existe almofada na relação de equipamentos para os veículos, né, gente? O sistema de suspensão até é um equipamento do veículo, mas o objetivo do sistema de suspensão é reduzir o impacto do corpo do ocupante contra o veículo? Não, é reduzir o impacto do veículo em relação a buracos e irregularidade na pista. Então, não é. A resposta é airbag, aquela bolsa de ar que infla ali na frente do condutor e dos demais ocupantes, no caso de colisão. Aquela bolsa infla instantaneamente, em milésimos de segundo, e evita de você colidir com o rosto, o peito contra o volante, contra o painel. Essa é a resposta. E paraquedas, absolutamente não. Essa aqui é aquela absurda que toda questão tem, né? Paraquedas, você sabe o que é. Carro não tem paraquedas. Letra B de bola a resposta. Direção defensiva. Assinale a alternativa correta. Aquaplanagem é a flutuação de veículos em rios e lagos. Já viu um veículo andando dentro de rio, dentro de lago? Não, né, gente? Não é isso. Frenagem é o mesmo que travamento das rodas. Olha, hoje em dia é até difícil das rodas travarem numa frenagem porque os veículos já são obrigados a sair de fábrica com ABS, que é System Blocker, Anti-Blocker System, né? O sistema anti-bloqueio, não deixa as rodas travarem. Acho que é isso mesmo, né? Que eu sou péssimo no inglês. Anti-Blocker System, isso mesmo, sistema anti-bloqueio. E não deixa as rodas travarem. Mas numa frenagem de emergência até pode acontecer num veículo que não tem ABS. Só que frenagem não quer dizer que é o travamento das rodas. O comum é você frear e o veículo não travar as rodas. Se você freia naturalmente, normalmente, durante o tempo que está dirigindo, as rodas não vão travar, não. Então, nada a ver. Dirigir na defensiva é dirigir com rapidez. Não, se fosse até tomar decisões com rapidez, até faria sentido. Mas dirigir com rapidez quer dizer dirigir rápido, velocidade alta. Não, isso não é defensivo, não. Ergonomia, esse nomezinho estranho aqui que parece economia, né? Economia que mexe com finanças, ergonomia é outra coisa. É a ciência que estuda a relação entre o homem e a máquina. Exatamente. Se você não aprendeu isso lá no curso de direção defensiva, aprendeu aqui agora. Existem estudos que estão sempre ali buscando
tornar o homem e a máquina na melhor relação possível, colocando cinto de segurança para amenizar as lesões em caso de sinistro, o airbag, que é um dispositivo também para amenizar ali as lesões em caso de sinistro, volantes mais ergonômicos, onde você consegue colocar melhor as mãos ali, manusear bem aquele volante, conseguindo a melhor manobra no menor tempo, pedais, marchas, tudo oferecendo para você mais conforto, mais segurança e melhor dirigibilidade. O nome desse estudo entre o homem e a máquina chama-se ergonomia. Letra D de dado. Isso não é só entre o homem e o veículo, não, tá? É qualquer máquina. Qualquer máquina. O seu celular, o seu smartphone, ele procede de estudos ergonômicos para ver qual que é a melhor maneira de você manusear esse smartphone. Então, é qualquer máquina, tá? Obviamente, para o homem e o veículo também é válido. Letra D de dado é a única correta que a gente encontrou nessa questão. Mais um aí de direção defensiva e ela diz o seguinte: o que fazer em caso de aquaplanagem? Vira e mexe a gente se depara com essa palavrinha aquaplanagem, né? Primeira coisa que eu queria que você prestasse atenção para não confundir aquaplanagem com aguaplanagem. Fica bem parecido, né? Aquaplanagem começa com água de bebê. Aquaplanagem começa com quá, do pato. Apesar de serem palavras bem semelhantes, o aqua de pato é que é o certo, tá? E planagem quer dizer, esse veículo planou sobre a água. Então, o ideal seria até que fosse aquaplanagem, né? Mas não é. O nome certo é aquaplanagem. O que fazer em caso de aquaplanagem? Acelerar o veículo para sair o mais rápido da situação? Ou o carro já entrou em aquaplanagem porque você já entrou correndo. Você vai acelerar ainda? De forma alguma. Diminuir a velocidade, tirando o pé do acelerador e não acionar os freios. Certinho, a gente tem que diminuir a velocidade. Está aqui. Aqui, ok. Mas não pisa no freio não, tá, querida? Aqui, ó, não acionar o freio. Diminua a velocidade só tirando o pé do acelerador. Aqui está certinho. Pisar no freio? Não pode. Não pode. Guarda isso. Veículo aquaplanou, não pise no freio, nem de levinho. Não pode. Segurar o volante com firmeza, tudo bem, mas pisar no freio, não. Ligar o pisca-alerta. Primeiro que o pisca-alerta não é para ser utilizado nessa situação. Segundo, que nem vai dar tempo. Uma aquaplanagem é segundos ali. Você tem que agir rápido, não é ficar ligando o pisca-alerta. Virar rapidamente o volante para dentro da curva. Esse negócio de rapidamente dar golpe no volante, o carro vai rodar. Ainda mais dentro de curva, né? A aquaplanagem normalmente ela acontece nas retas, que é onde a pista é plana e forma aquele espelho d'água. Na curva, a pista é sobrelevada e escoa melhor a água. Então, dificilmente, raramente, vai acontecer uma aquaplanagem numa curva. A aquaplanagem acontece em reta, pista plana, forma aquele espelho d'água, o veículo vai e desliza sobre aquele espelho d'água. Então, aqui não tem nada a ver. Resposta letra B de bola mesmo. O ideal é evitar que a aquaplanagem aconteça. Viu que começou a chover? Diminua a velocidade. Mas se acontecer, diminua a velocidade, tirando o pé do acelerador e não acione o freio. Questão sobre sinalização viária. A sinalização semafórica, que é a do semáforo, né? Ilustrada na imagem, essa imagem aqui, significa o quê? É estranho, vocês já viram um semáforo com esse tipo de sinalização aqui? Pois é, mas existe. Existem 9 tipos de sinalizações semafóricas. 9. 7 de regulamentação e 2 de advertência. Se você não conhece, isso é estranho para você, volte lá no curso e veja a aula sobre isso. Porque você precisa conhecer todos esses tipos. Não é só aquele semáforo padrãozão lá, com 3 focos, um em cima do outro, onde você tem aqui o vermelho, aqui o amarelo e aqui o verde, não. Que não é só isso não, isso aqui é o padrãozão, tem um monte, tá? E aqui, olha só, a prova está querendo saber qual que é o nome desse aqui. O que isso aqui chama? Seria direção controlada, controle ou faixa reversível, direção livre ou sentido obrigatório? Essa resposta aqui, ó, esse aqui é um semáforo de controle ou de faixa reversível. Controle porque ele pode ser utilizado numa ponte móvel, por exemplo, quando a ponte vai se erguer para passagem de embarcações. É esse tipo de semáforo aqui que é utilizado, é o de controle.
Quando você está chegando num pedágio, por exemplo, você saber qual cabine de pedágio está funcionando ou não, é esse tipo de semáforo aqui que vai te dizer. É um semáforo de controle, passa ou não passa. Se está com um xizinho aceso, não passa. Se está com verdinho, setinha verdinha, passa. E ele pode ser utilizado também na faixa reversível, que aí já é um tema mais complexo para explicar aqui dentro dessa questão, tá? Mas o significado dessa aqui é controle ou faixa reversível. Tem dúvida? Olha lá nessa aula, porque isso cai muito em prova. Questão sobre sinalização viária. Indique o nome correto da placa A28, que é essa placa aqui. Estou vendo aqui o carrinho e parece que ele deu uma derrapada aqui, né? Uma deslizada. Ó. Bora ver? Pista com óleo. Opa, faz sentido, né? Vamos supor que aqui tem um óleo, o veículo deslizou. Pista sinuosa. O que é pista sinuosa? É uma pista que tem muitas curvas sucessivas. É curva para um lado, curva para o outro, curva para o outro. Aí é pista sinuosa. Não é o caso aqui, tá? Pista deslizante, dá a entender que sim, né? Está derrapando aqui, ó. Ou pista escorregadia. Pista deslizante e escorregadia tem o mesmo sentido de contexto, né? E aí? A resposta é essa. Pista escorregadia. Decore aí, hein? Sinalização viária. Indique o nome correto da placa R21. Essa placa aqui, que o símbolo que tem dentro dela não representa nada para a gente. O que é esse traço preto aí no meio? O que é isso? Já vou falar de cara que é para você não ter dúvida. O nome dessa sinalização é alfândega. O que é alfândega, professor? É um posto de fiscalização federal. Professor, então por que não é a letra C a resposta, sendo que isso aqui é um posto de fiscalização? Porque aqui está pedindo o nome correto. O nome correto dessa placa é alfândega. Aí se perguntar o que é alfândega, aí você vai responder, é um posto de fiscalização federal, encontrado nas fronteiras de um país com o outro. Isso é para observar ali mercadorias que entram e saem do país. E também nos aeroportos, lá tem esse controle de fiscalização alfandegária, para você pagar aquele impostozinho de mercadorias que você traz do exterior. B de bola, a resposta. Normas de circulação. Os veículos destinados a socorro, os de polícia e ambulância, têm alguma coisa, que vai entrar nesse espaço aqui, né? Somente durante a efetiva prestação de serviço de urgência, com os dispositivos sonoro e luminoso acionados, acionados. Então, esses veículos, socorro, polícia, ambulância, quando estiverem prestando serviço de urgência, com sirene e giroflex ligado, eles têm o quê? O dever de passagem. Eles não têm dever de passagem, não. Eles têm preferência de passagem? Não necessariamente. Se eles não estiverem dentro das regras de preferência, não tem, que são rodovia e rotatória direita. Mas eles têm alguma coisa diferente de preferência, que é essa aqui, ó, prioridade de passagem no trânsito. Essa é a resposta. Presta atenção, porque tem gente que confunde isso até hoje. Confunde preferência com prioridade. Preferência tem quem está transitando pela rodovia, circulando uma rotatória ou se aproximando pela direita de outro condutor. Para dizer que o veículo tem preferência, ele tem que estar numa dessas situações aqui. Na questão fala alguma coisa de rodovia rotatória direita? Não, então não é preferência. Já ao contrário disso, a prioridade de passagem, que é aquele motivo de força maior, onde o veículo tem que passar mesmo não tendo a preferência. Aí sim vai ser socorro, polícia, ambulância, defesa civil, desde que na efetiva prestação de socorro com os dispositivos sonoros luminosos acionados. Então, prioridade é para esses veículos que estão na questão. Preferência é para quando aparecer rodovia rotatória direita. Não confunda isso, porque muita gente joga ponto no lixo na hora da prova, confundindo preferência com prioridade.